E se a morte não fosse o fim? Pelo menos para as nossas células. A análise de hoje mergulha numa ideia que parece ficção científica, a de que algumas células do nosso corpo, especificamente as dos olhos, podem de alguma forma reverter o próprio processo de morte. Parece loucura, né? Para a gente entender o tamanho dessa descoberta, primeiro a gente precisa falar sobre o que a ciência considerava uma verdade absoluta sobre a morte de uma célula. Essa é a grande questão. Por muito tempo, a resposta parecia ser um retumbante sim. Mas e se não for? É exatamente esse dogma que a gente vai desafiar hoje. Então, vamos lá. O nome técnico para isso é apoptose. Pensa nela como se fosse um mecanismo de autodestruição programado da célula. Durante décadas, a ideia era que, uma vez que esse processo começasse, já era. Fim da linha, um caminho sem volta. E essa ideia é especialmente séria quando a gente fala da nossa visão. Sabe por quê? Porque as nossas células fotorreceptoras, aquelas que detectam a luz, simplesmente não são substituídas. Se elas começam a morrer, a perda de visão é tida como permanente. Ponto final. Mas e se essa ideia estiver errada? Agora a gente vai entrar na descoberta que virou esse conceito de cabeça para baixo. Uma que desafia essa noção de que a morte celular é sempre irreversível. O experimento que abriu essa porta foi, na verdade, bem simples na sua concepção. Os cientistas basicamente pegaram células fotorreceptoras, causaram estresse nelas para forçar o início da apoptose e depois simplesmente tiraram o fator de estresse. A pergunta era, e agora? O que acontece? E aqui, gente, é o momento uau. Dá uma olhada na esquerda. As células estão estressadas, encolhidas, com toda a cara de que estão morrendo. Agora olha para a direita. São as mesmas células. Depois que o estresse foi removido, elas parecem saudáveis. É quase inacreditável. E olha, isso não é só uma impressão visual, não. Os números são absurdos. Um trecho do estudo mostra que a quantidade de células saudáveis pulou de míseros 14% para mais de 51%. E isso em apenas 24 horas de recuperação. É uma virada de jogo espetacular. E o mais impressionante é que não foi só a aparência das células que voltou ao normal. Os sinais químicos internos, os marcadores bioquímicos, que são tipo os interruptores da morte celular, coisas como a caspase 3 e a PARP, eles também voltaram aos níveis normais. É como se a célula tivesse apertado o botão de cancelar a autodestruição. Ok, a gente já viu o que aconteceu. A pergunta agora é como? Como isso é possível? Para responder, a gente precisa olhar para dentro da célula, para uma espécie de equipe de limpeza interna. Para entender isso, vamos conhecer os personagens principais. De um lado, as mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula. Do outro, um processo chamado mitofagia. Pensa na mitofagia como a equipe de limpeza que identifica e recicla justamente as usinas de energia que estão com defeito. Esse gráfico aqui mostra o impacto disso de uma forma muito clara. Sob estresse, a energia da célula, o tal do ATP, despenca para 40%. Mas olha que incrível, depois da recuperação, ela volta para 95%. Basicamente, ao limpar as mitocôndrias ruins, a célula recupera sua capacidade de gerar energia e viver. Então, o roteiro da recuperação é mais ou menos esse. Primeiro, o estresse danifica as mitocôndrias. Isso serve de alerta e ativa a equipe de limpeza, a mitofagia. Aí ela vai lá e remove seletivamente só as mitocôndrias danificadas. Com o lixo fora do caminho, a célula consegue se recuperar simples e genial. Tá, mas será que essa limpeza é só algo que acontece junto com a recuperação ou ela é a causa da recuperação? A próxima parte do estudo foi feita exatamente para tirar essa dúvida. E aqui vem a prova de fogo. Os cientistas resolveram manipular a mitofagia diretamente. O resultado foi preto no branco. Quando eles deram um gás na mitofagia, a morte celular diminuiu muito. Por outro lado, quando eles bloquearam a mitofagia, adivinha, a recuperação foi completamente impedida. Isso prova que a mitofagia não é coadjuvante, ela é a protagonista da história. Uma coisa é ver isso acontecer numa placa de cultura, num ambiente controlado do laboratório. A pergunta de $1 milhão é: será que esse mecanismo incrível também funciona num organismo vivo, num olho de verdade? Para testar isso, eles simularam um descolamento de retina em camundongos. Na imagem da esquerda, o descolamento foi permanente, e o resultado foi uma morte celular em massa. Mas na direita, onde eles permitiram que a retina se reconectasse, a morte celular foi dramaticamente menor. As células fotorreceptoras foram salvas. E o gráfico só reforça o que a imagem mostrou. A diferença na sobrevivência das células é gigante quando o estresse é removido.
Isso confirma que a capacidade de recuperação não é só um truque de laboratório. É um mecanismo biológico real e poderoso. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco nas implicações disso tudo. Porque o que essa descoberta significa para o futuro da medicina e especialmente para a ciência da visão é algo realmente profundo. E esse fenômeno tem até um nome, anástase. A palavra vem do grego e significa literalmente levantar-se para viver. O nome perfeito, né? Descreve exatamente essa capacidade da célula de dar a volta por cima, mesmo quando o caminho para a morte já tinha começado. Então, por que isso muda o jogo? Primeiro, porque quebra a ideia de que a morte celular é sempre o fim. Segundo, porque aponta um mecanismo natural, a mitofagia, como a chave para essa recuperação. E o mais importante, isso abre uma porta gigantesca para novas terapias. A gente pode parar de pensar só em proteger as células e começar a pensar em como ajudá-las a se curar, o que pode ser revolucionário para tratar doenças que causam cegueira. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Pensa só. Será que um dia a gente vai ser capaz de alguma forma, dar um comando para as nossas células, não apenas para aguentar o tranco, mas para ativamente se recuperar de um dano? A mente viaja com as possibilidades.